Aleluia! Dá uma salva de palmas para eles, acompanha a tia. Amém? Vocês estão ouvindo bem? Amém? Quem nos visita aqui pela primeira vez, levante sua mão. Você agora pode levantar, o irmão do lado já se ambientou com o seu cheiro, né, com a sua presença do lado dele. Seja muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo mesmo, essa é a sua família. Não somos perfeitos, mas somos a família de Cristo. Estamos aqui para mais servir, naquilo que a gente pode, no melhor que nós podemos fazer. Mesmo com tantas falhas e imperfeições, aquilo que nos move é o amor pelo próximo. Falo de coração, aquilo que nos move é estar aqui. Não é um salário porque eu não tenho. Não é o fato da igreja estar cheia. Não. É o amor por vidas. Porque Cristo nos amou primeiro. Quando a gente entende que Cristo nos amou primeiro, e esse amor, ele te contagia, nada mais importa, a não ser amar. E é a parte mais difícil de todo o Evangelho. É a parte mais difícil, sabe? Porque andar, ler as Escrituras, meditar na palavra, a gente consegue. Mas e amar o próximo? E amar o difícil? E amar aqueles que te traem, feito Judas, aquele que traiu Jesus e aquele que negou Jesus, e Jesus o amou. Sabe, esse é o amor verdadeiro. É quando você me fere, eu continuo te amando. É quando você vira as costas e eu sei por causa do amor que vai acontecer lá na frente que a gente vai se encontrar. Então tudo é pelo amor. O amor de Jesus é que nos colocou aqui. Mas quantas das pessoas, por causa da falta do amor, não têm se entregue verdadeiramente a Cristo? Porque não encontrou um amor verdadeiro. Muitos procuram amores lá fora. E lá fora tem muitos amores para te oferecer, mas não igual ao de Cristo. Não um amor verdadeiro. Um amor sem nada em troca. Cristo nos ama incondicionalmente. O que Ele pede de volta? Somente que a gente creia nele. Somente que a gente viva como Ele viveu, como está nas Escrituras. E é maravilhoso a gente viver esse amor. Cada vez mais nós somos pressionados, nós somos perseguidos, nós somos, sabe, empurrados para a desistência. Estou errado? Todos os dias nós somos pressionados para dar um give up ou jogar a toalha. É ou não é? Mas por que a gente não faz? O que te mantém onde você está? É a certeza, é a convicção de que aqui é só um período, aqui é só um tempo, é só uma passagem, é só um processo, e que o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E não é aqui. É quando formos para o lugar onde Ele foi na frente e disse: eu vou na frente. Vou preparar a morada, vou preparar os quartos, vou preparar a casa, vou preparar o caminho, para quando vocês chegarem lá, eu estou à tua espera. Mas para a gente fazer esse percurso, nós temos que viver uma vida aqui. Então nós temos ministrado sobre superação. Superar os obstáculos, as dificuldades do nosso dia, aquilo que nos colocam diante de nós, não é fácil. Semana passada falamos sobre superar o medo, amém? Muitos superaram o medo. Você tem medo de quê? O que te deixa tão aflito e inseguro, ao ponto de você desistir? O que te feriu tanto que você não consegue se entregar novamente? E o que você tem medo? Hoje eu vou falar sobre superando a insegurança. Está ligado ao medo. Quantos aqui são inseguros ou já passaram por alguma fase de insegurança? Eu acho que a maioria de nós, eu passei por uma fase de muita insegurança. Mesmo quando eu comecei, eu me sentia inseguro de subir aqui. Eu não sabia como é que eu começava, se eu orava, se eu agradecia, se eu começava na palavra, se eu chamava, eu não sabia o que fazer. Isso me tornava inseguro. Mesmo tendo praticado várias vezes, me tornava inseguro. E não é que é um hábito para mim, mas agora a gente fica tão à vontade na presença de Deus que Ele conduz do jeito que Ele quer.
Então, o que é onde acaba a insegurança? Quando a minha segurança é em Deus. Nós vamos ver aqui hoje isso. Nenhuma semente, meu irmão, nenhuma semente é mais poderosa do que a palavra. Existem várias sementes no mundo que têm muito poder, mas nenhuma delas se compara à semente de Deus. A semente que multiplica, que frutifica, quando ela encontra uma terra fértil, ela consegue ter o poder de se transformar 100 vezes mais do que aquilo que ela foi gerado. 100 vezes mais do que aquilo que foi lançado. Então é preciso que um morra para que dê frutos. Então nós estamos aqui porque uma semente morreu. Vocês estão aqui porque alguém se sacrificou, sabe, venceu e superou as suas inseguranças e os seus medos para ir até onde você estava, falar do amor de Jesus, fazer uma campanha, orar no monte e pagar, né, um preço, como se dizia antigamente, pela sua vida. Alguém se dispôs para isso. E essa semente não voltou vazia. Diga assim: eu estou aqui. Pita, irmão, eu estou aqui. E foi por causa dessa semente poderosa que plantaram. Pode você não ter visto, porque tem frutos que nós não vamos comer. Nós vamos plantar, mas nós não vamos comer dele. Os nossos filhos podem comer, até os nossos netos, que tem árvore que demora até 30 anos para dar o primeiro fruto. Mas ele vai frutificar. Ele vai conseguir fazer o propósito acontecer. Então você foi chamado para isso. Você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado para espalhar o Evangelho. Você foi chamado para levar as boas novas. É aquilo que você carrega. É o novo de Deus. Eis que as coisas velhas se passaram. Há um novo homem, há uma nova mulher, há uma nova oportunidade, há uma nova criatura, há uma nova esperança que as pessoas pensam que não existe, mas ela está diante delas. Você, porque Cristo fala, Paulo fala, Cristo em mim é a esperança da glória. As pessoas não conhecem a palavra, mas conhecem você. As pessoas não conhecem o Cristo vivo, mas conhecem o Cristo através da nossa vida. Essa semente poderosa que nos transformou. Então hoje nós vamos rejeitar a insegurança através da palavra. Nós vamos ver, ei, eu não posso mais ficar na zona de conforto ou achar que o medo pode me dominar, porque se Deus me chamou para fazer uma grande obra, Ele é fiel para estar comigo em todas as fases da minha vida, em toda parte do processo. Ele vai estar conosco no princípio, no meio e no fim. Mas eu tenho que acreditar, deixar minha insegurança de lado e saber que Ele está comigo. Sabe, em Hebreus 4:12 ele fala assim, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de dois lados, ela penetra no ponto a dividir espírito e alma. E juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. A palavra tem poder. A palavra tem poder de penetrar onde ninguém consegue. E ela separa e começa a trazer a verdade para aquilo que nós precisamos viver. Você crê nisso? Amém? Então hoje nós vamos falar sobre superar a insegurança. Muitos aqui têm testemunho de superação. Quantos aqui, se eu for perguntar, olha, você tem algo para compartilhar sobre superação? Você tem algo para dizer aquilo que você superou? Superou, a gente fala sempre, tem um exemplo aqui, fora o exemplo que eu vivi, né, para não falar de mim, a Elisângela está aqui, superou diagnósticos, superou incertezas, superou a morte. Porque entenda, quando você acredita em Deus, e não naquilo que o homem estabelece, você supera os teus medos, a insegurança, e supera a palavra que foi lançada, Deus se move no sobrenatural. Então, está aqui o exemplo vivo de superação. Onde diagnosticaram que não era possível, Deus mostrou, para você não é, mas quando existe um impossível para o homem, o impossível para o homem é a chave necessária para Deus mover o extraordinário, o impossível, o natural acontecer. Onde você acha que não tem mais, Deus começa a florir. A Bíblia fala que o mar morto é o lugar onde na vida não acontece. Mas a analogia da água que desce do trono e entra no mar é justamente aquilo que quando a água que desce do trono passa por águas que não frutificam, que não têm vida, ela começa a gerar vida outra vez.
Então há esperança ainda. Há esperança sobre a tua vida, há esperança sobre a tua família, há esperança sobre o teu ministério, há esperança sobre aquilo que você acha que não tem mais vez, que não tem mais solução. Há uma esperança. A minha confiança, a minha esperança está em Deus, porque Ele nunca nos abandonou. Então temos que confiar e acreditar nele. Sabe o que é superação? É a ação de superar, ultrapassar uma situação desagradável, perigosa. Depois da doença, sabe, minha vida tem sido um exercício de superação. Se nós vamos ver aqui, pessoas que tiveram, diagnósticos e superaram. Eu superei várias coisas que eu tive que passar. Sabe, incertezas que os médicos disseram. Na vida da mãe dos meninos, o Senhor levou, trouxe para perto dele. Mas foi o período que eu mais vi o quanto nós somos vulneráveis a não acreditar e confiar em Deus e acreditar no que o homem pode falar. Porque eles diziam assim, olha, ela só tem 3 dias de vida. Eu disse, mas como assim? E a nossa insegurança, mesmo você sendo crente, meu irmão, mesmo você crendo em Deus, mesmo você, sabe, com os pés ali no altar, orando, jejuando, quando chega a palavra para você, você coloca, fica um pouco, eu vou falar de mim. Eu disse, não, Deus, cara, o que é que eu posso fazer? Eu não tinha visto. Ele disse, olha, 3 dias. Como é que eu vou dar essa notícia para essa família? 3 dias se passou. E eu falei para minha filha, fomos para lá, só para vocês entenderem o que é o poder da superação. Não desista. Não desista. E eu fiquei, eles deixaram eu entrar 3 dias, eles disseram, 3 dias. Depois, 4 dias o primeiro. Depois eles ligaram para mim e disseram assim, olha, afinal vão ser só 3. Eu disse, ok, eu posso ir para aí? Ele não pode vir. Tá certo. Chamei alguns soldados de Jeová, aqueles de linha de batalha. Você pode ter 10 mil pessoas, mas escuta, tem horas da batalha que Deus vai escolher 300 para lutar. Tem horas da batalha que só vão ser 3 junto com você. Só vai entrar naquilo que você acredita, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo que as coisas vão acontecer ou não, mas eles estão lá contigo. Então eu fui e disse, eu posso entrar? Pode. E quando eu vi, eu disse, ainda há esperança. Eu disse, por que ela está assim? Não comia, não tinha força. Tá, eu estou muito à vontade para falar isso, porque minha esposa está aqui hoje, né? O Senhor renovou a minha vida, me deu uma oportunidade de recomeçar a minha vida. Foi uma semente plantada. Então, os 3 dias que eu passei lá, ficou eu e a minha filha lá. Ela falou, pai, eu posso levar o violão? Pode. Levamos o violão para lá e tocamos todos os dias, 24 horas eu estava lá dentro, eu podia dormir lá, eu não podia sair, mas eu podia dormir lá. Então eu disse assim, é a oportunidade que tem desses povos, dessas pessoas conhecerem o Deus vivo que eu sirvo. Eles entravam e diziam assim, tem 3 dias, isso no diagnóstico que você deu, mas o meu Deus ainda não colocou o ponto final na história. E eu fiquei 3 dias orando lá dentro, orando, e quando chegou no 2º dia, o Senhor falou assim, olha, no 3º dia você vai ver o que você nunca viu, sentir o que você nunca sentiu, porque eu vou fazer o milagre acontecer. Então quando você, meu irmão, está ali naquele ambiente de morte, de incerteza e de insegurança, é a oportunidade que Deus vai entrar na tua vida e vai dizer assim, eu ainda não acabei a obra que eu comecei. E eu disse, então Senhor, guerreia comigo, porque eu não consigo. E os 3 dias a gente estava orando, e eu alimentava, eu dava comida, e eu dizia, levanta. A minha filha tocava, e ela começou a mexer as mãos. Eu disse, há fôlego de vida, há esperança. E ela começou a abrir os olhos, começou a falar. Eu disse, Deus é vivo, Deus é poderoso. Começa a orar. As enfermeiras entravam e saíam, não acreditavam no que estava acontecendo. Eu fui para casa, sexta, sábado, no domingo. Era o dia final para ela. E ela estava falando. Ela só não conseguia andar ainda, mas estava comendo sozinha. E eu fui para casa, assim, pronto, agora eu vou só tomar um banho e vou voltar. Deixei a enfermeira cuidando dela, voltei. Quando voltei, tomei um banho, cara, dormi acho que 10 minutos e voltei, comi e voltei. Quando eu cheguei lá no hospital, a gente já começou a criar um relacionamento. Veja só, a comida era só para ela.
Mas as copeiras que estavam lá eram todas cristãs. Ela falou assim, ó, se você está aqui, eu vou te servir também. O que você quer comer? Eu disse, o que você tiver para me oferecer? Ela disse, não, aqui você escolhe. Deus, Ele cuida de cada pormenor. Cada pormenor daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E quando eu voltei, que entrei, a enfermeira que a gente estava conversando há muito tempo, chegou e parou e me falou assim, olha, deixa eu falar para você. Vocês são cristãos? Eu disse, sim, somos. Somos pastores? Ela assim, e eu senti. Eu disse, por que você está falando isso? Ela fez, porque cada vez que eu entro no quarto, não é espírito de morte que eu sinto, é um manancial de vida que flui daquele lugar. A vida estava fluindo dentro daquele lugar. E eu falei, Deus, há esperança. Aí chega na segunda-feira, o médico está na porta, e eu do lado de dentro e ele do lado de fora. Ele fala assim, olha, como é que vamos fazer? Ela já tá, como é que vai? A família veio buscar. Ele falou, doutor, ela está falando, ela está comendo sozinha, e ela está dizendo que quer ir para casa. No terceiro dia, Deus fez um milagre acontecer. Ela viveu mais 4 anos. A sentença não é do homem. Então creia, coloque a tua esperança, a tua expectativa num Deus que você serve, que não te abandonou. É nas horas mais difíceis da sua vida, se você crer verdadeiramente nele, o céu vai se abrir. Sabe, as coisas vão acontecer, porque de nós flui rios de água viva. Não há morte fluindo de nós, há rios de água viva. Não é porque o estado parece ser de morte que a vida não flui naquele lugar. Não é porque os vales estão secos que naquele lugar não existe um exército. Não é porque você não acredita que Deus não pode fazer. Não é porque você se decepcionou que Deus vai te decepcionar. Não. Então você entende por que eu ainda continuo crendo. Porque a gente fica fraco às vezes. Fica, irmão. Sabe, tem momentos que a gente quer ir para a caverna. Tem momentos que você não quer mais saber de ninguém, não quer ver nada, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Você quer ir para a caverna como o profeta que acabou de fazer algo incrível. Desce uma coluna de fogo do céu, puff, consome todo o altar. E depois ele recebe uma palavra, vou cortar a tua cabeça, profetinha. E ele se esconde dentro de uma caverna. Depois de um milagre. Sabe, a nossa certeza, a nossa segurança está aonde? É nesses ambientes que nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver o agir de Deus. Então eu quero que você declare, Senhor, essa semente que o Senhor plantou na minha vida, essa semente que flui da Tua palavra, ela vai frutificar na minha casa, ela vai frutificar na minha família, ela vai frutificar nas minhas finanças, ela vai frutificar no meu ministério, ela vai frutificar, Senhor Deus, onde eu passar e onde ela cair, porque eu creio no poder da Tua palavra, eu creio na semente que foi lançada no meu coração, eu creio verdadeiramente. Amém, aplauda Ele, a semente é dEle, o reino é dEle, é tudo dEle. Vemos tantas inseguranças na Bíblia, homens que Deus usa. Você se considera quem? Cara, eu me considerava nada. Diante da grandeza de Deus, eu ainda continuo sendo nada. Mas na terra eu continuava, todo mundo me desprezava. Ninguém acreditava que eu poderia estar aqui. No meio da pandemia, as pessoas disseram, vamos ver até onde é que vai. Quando a mãe dos meninos estava doente, ele vai desistir porque ela está enferma. Quando ela faleceu, vai desistir porque ela morreu. Eu disse, eu não me movo por o que acontece. Eu recebi uma palavra, eu tenho uma obrigação, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Então eu vou cumprir até o fim, até o último fôlego de vida, até eu não aguentar, até minhas forças irem embora, até o Espírito me deixar, eu não vou desistir. Então, num dia que ela foi para o hospital, disseram assim, olha, era dia de culto, irmão. Lá na outra igreja, lá embaixo. A enfermeira iam levar ela na ambulância e eu disse, e agora, Deus? O que eu faço? Eu tenho um culto, mas ela é a minha esposa, está ali, o que é que eu vou fazer?
Fui orar. Olha, vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu fui subir no quarto, fui orar. E o Senhor falou: aquele que amar, mas seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, mais do que a mim, não é digno de ser chamado do meu discípulo. Quem é o médico que opera milagres? Eu falei: você quer que eu faça? Não, então eu vou nem perguntar. Eu vou para o culto, Senhor. Porque eu não sou médico, mas eu creio no médico dos médicos. Eu não preciso estar lá para que o milagre aconteça. Porque se eu tiver a certeza que o milagre já aconteceu, vai ser igual a filha de Jairo. Ei, pode voltar. Ela já está curada. Pode voltar, que o milagre aconteceu. Então, a insegurança vai sempre existir na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês um texto que todo mundo conhece muito, sobre um homem que eu me identifico muito com ele também. Um homem chamado Gideão. Sabe, onde todo mundo conhece a história dele. Sabe, mas essa história de superação nos traz tantas lições, nos traz tantos ensinamentos. A palavra fala que todos os anos, imagina, Israel era um povo próspero, mas os amalequitas, deixa eu abrir aqui, gente não. Desculpa. Gideão capítulo 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova constantemente. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes o não de Deus na nossa vida é porque Ele nos quer proteger dEle mesmo. Porque se nós sairmos da presença dEle, Ele vai ter que responder a essa saída. Sabe, se nós adorarmos a outro Deus, Ele vai ter que responder a essa adoração a outro Deus. Como o povo se desviou aqui, procuravam outros deuses, então Ele teve que dar uma resposta. E Deus, Ele faz, olha, os medianitas dominavam Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Obrigado, meu irmão. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas e os amalequitas e os outros povos da região do leste deles invadiam, acampavam na terra e destruíam toda a plantação ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem as ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo todos os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames e gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. E invadiam a terra e devastavam por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Juízes 6, desculpa. Então, imagina quanto tempo nós somos escondidos dentro de uma caverna. Quanto tempo, sabe, a opressão das coisas que acontecem do lado de fora tem nos aprisionado dentro de algum lugar. Até dentro de nós. Nós olhamos, sabe, as cavernas que a gente se mete não são cavernas físicas. Às vezes é cavernas emocionais que nós entramos nelas e não conseguimos mais sair. Por causa do medo daquilo que aconteceu, nós não conseguimos mais avançar. Então eles estavam com medo, eles tinham se desviado de Deus. E Deus falou assim, ok, então vou fazer o seguinte: tiro a minha proteção sobre eles. Porque se eles viraram as costas sobre mim, até que eles clamem que eu volte, eu não posso fazer nada. Sabe há quanto tempo a gente não clama? Há quanto tempo a gente não entra na presença de Deus e pede socorro por aquilo que a gente fez? E ele continua: ai Deus, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores, expulsei-os da terra e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem ao Deus dos amorreus, cujos dessa terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Mas aqui começa a parte bem importante. A Bíblia fala que o anjo aparece para o Senhor, para Gideão. E ele começa a conversar com o Gideão. O Gideão, a Bíblia fala que ele estava
no lagar, moendo trigo, malhando trigo em um tanque de pressar uvas. Em algumas versões fala lagar, o lugar onde se faz o vinho. O lugar de prensar vinho não é o lugar de prensar trigo, mas ele precisava se esconder para que aquela colheita, quando os amalequitas vinham durante 7 anos, todos os anos, roubaram a colheita deles, o deles eles não achavam, porque eles não iam procurar uva, eles não iam procurar vinho, porque não era tempo disso. Então ele se escondeu naquele lugar, se escondeu naquele buraco, e Deus foi até lá encontrar com ele. Não interessa onde você se escondeu, quando Deus começar a te chamar, Ele vai onde for preciso para te encontrar. Ele desce ao mais profundo, Ele sobe ao mais alto, Ele vai onde for necessário para poder encontrar com você, para te chamar de volta, para dizer o que Ele precisa, para fazer o que for preciso, para mostrar o que você precisa ver, para te colocar coragem, para dizer quem você é verdadeiramente, não o que você acha, porque você se meteu num buraco, porque você acha que você é insignificante e você é fraco. Mas Deus essa noite está entrando nesse buraco que a gente se colocou e está dizendo assim: levanta daí, guerreiro, levanta daí, vencedor, levanta daí, herdeiro, levanta daí, embaixador, levanta, porque esse não é o teu lugar é na minha presença. E se eu disse que você pode, você pode. Se eu disse que você vai conseguir, você vai conseguir. Você vai conseguir. Existem algumas circunstâncias que Deus vai colocar na nossa vida, e junto com elas existem 3 tipos de pessoas nos observando. 3 tipos de pessoas nos observam. A primeira delas é uma pessoa chamada acusador. Ele está nos observando. Satanás nos observa todos os dias, mas quando ele vem diante de nós, ele é o acusador. Sabe o que ele vem fazer? Ele vem mostrar para nós o nosso passado. Ele vem mostrar para nós quem nós éramos. Você viciado, você prostituta, você adúltero. Ele começa a mostrar as coisas que nós éramos no passado. Ele vem trazer a acusação. E quando nós pensamos em fazer alguma coisa na igreja, no reino de Deus, ele vem assim: olha, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você era dessa forma, você era esse tipo de pessoa, você era, cara, a pessoa mais horrível da face da terra. Então como é que Deus vai usar você? E o que é que você faz? Recua. Você acredita naquilo que ele fala, porque você ainda está preso ao passado. Você ainda está preso àquilo que você era. Deixa eu falar para você, quantos aqui são cristãos? Levanta sua mão. Todo mundo aqui é cristão? Então deixa eu falar para você: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Há uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Então eu não olho mais para o meu passado e olho para ele porque ele me condenou. Porque o escrito da dívida que estava no meu passado, há uma pessoa que pagou o preço, o Yeshua HaMashiach, com preço de sangue. Ele disse assim: olha, ei, eu pago o preço por ele, pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelo seu passado, para lhe dar um presente e um futuro novo. Ele te deu algo novo. Então por que eu vou estar me prendendo às coisas do passado, quando Deus tem um presente para mim e algo poderoso lá na frente? Porque amanhã pertence a Deus. Eu posso fazer planos, mas o Senhor tem planos para o meu futuro. Ele conhece o meu futuro, Ele conhece o que está diante de nós. A única coisa que eu tenho que fazer, esquecendo das coisas que andaram para trás, eu avanço para o alvo que está em Cristo Jesus, a fim de receber, a fim de tomar posse, a fim de cruzar a linha da chegada para receber o prêmio, o galardão celestial que está em Cristo Jesus. Então quando perguntarem para onde é que você vai, não sei, eu sei, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Ele. Eu não sei o que tem para frente, mas eu sei que Ele, quando vai adiante de mim, vai abrindo caminhos no meio do deserto e construindo pontes no meio do ermo. Eu sei o Deus que eu sirvo, e se Ele me chamou para viver essa vida, Ele não vai me deixar sozinho. Ele não vai me deixar só. Então nós vemos, a primeira pessoa vai sempre lembrar do teu passado. A segunda é o ser humano. Amigos, famílias, pessoas da igreja, pessoas que estão à nossa volta. Sabe o que elas fazem? O ser humano, ele tem alguns problemas. Ele tem a memória fraca para o passado. Ele não consegue enxergar o seu futuro, e por isso ele te julga pelo teu presente. Vou repetir para você entender. O ser humano, o teu amigo, o teu irmão em Cristo, as pessoas que estão na tua família, eles vão olhar, sabe para quê? Eles não conseguem, ele não tem memória daquilo que você fez por eles lá atrás. Aquilo que você viveu, aquilo que você passou, aquilo que você superou. Eles não têm, a memória deles é muito fraca.
não conseguem compreender. E sabe o que eles fazem? Eles não conseguem enxergar o teu futuro, porque eles não sabem o que vem amanhã. Ninguém sabe a não ser Deus. Então Ele te julga pelo teu presente. Por quê? Quer nos julgar por algo que Ele tenta entender. E o ser humano não consegue entender o presente. Ele tenta entender o que está acontecendo, por isso que Ele te julga agora. Mas Ele não consegue. Eu não consigo te julgar pelo que está acontecendo, porque eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida. O que eu tenho que fazer é dizer assim: meu irmão, vamos junto. Estamos juntos nessa peleja. O que Deus quer trabalhar na tua vida? Não sei, mas eu sei que se Deus está contigo e está passando por isso tudo, você não está só. Você não está só. Aqui na terra tem um exército junto contigo, e no céu tem os anjos lutando, militando 24 horas, 365 dias no ano, para dizer e te dar a tua vitória. Você não está só. Então o ser humano, ele só é limitado a enxergar. Mas aí tem a terceira pessoa, o maravilhoso, aquele que perdoa o passado, não se limita no presente e já viu o teu futuro. Aquele que as pessoas, esse Deus, que as pessoas fazem, Ele não olha para o que você fez, para onde você está, mas para onde você vai. Ele consegue enxergar e preparar o caminho para onde você vai. Então você se acha indigno demais às vezes de poder fazer alguma coisa. Ah, mas eu tenho isso, cara, eu via tanto, eu uso brinco, eu uso tatuagem, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Irmão, você fere o caráter de Deus. Então, eu conheço um cara com Rastafari até aqui, cheio de tatuagem, um dread. Mas eu falo para você, depois de Billy Graham, o Benny Hinn, eu acho que eu não conheço ninguém que entra em lugares que ele entra e faz o que ele faz. Todd White, cara, ele é doido. Deus usa ele da maneira como ele está. Ele entra nos lugares, ele entra no show de rock somente para evangelizar e curar pessoas. Ele paga o bilhete para entrar num show somente para ir lá e evangelizar aqueles que eu não consigo, ou aqueles que a religião diz que não podem ser salvos. A salvação é para todos. O rasta, o preto, o negro, a prostituta, o homossexual, é para todos aqueles que a desejam serem salvos. É para todos aqueles que querem ter um encontro genuíno e verdadeiro com Deus. Então a tua tatuagem não diz quem você é, porque ela pode ter feito lá no teu passado, numa época do teu passado. Sabe, o que você carrega pode ser feridas ou marcas do teu passado, mas Deus conhece o teu futuro. Então para mim não interessa o teu passado. O que interessa é que Deus tem um bom, um belo, agradável, perfeito futuro para você nesse amanhã. Então eu não estou preocupado com isso. Então essa pessoa, imagina, ele olha para mim, para o homem, e não consegue enxergar o nosso passado, porque Ele já nos perdoou. O presente se renova a cada dia, então o amanhã pertence a Ele, então Ele sabe o nosso amanhã. Ele sabe o que vai acontecer conosco. Então imagina lá, vamos lá, esse homem, malhando trigo, desacreditado, se considerando fraco e cansado e sem esperança nenhuma, sem expectativa. E Deus fala para ele o quê? Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Um homem escondido, desacreditado, sem esperança, sem expectativa e inseguro. O anjo aparece para ele e fala assim: olha, Deus está contigo, valente guerreiro, poderoso guerreiro. Deus não estava olhando para aquele homem ali. Ele estava olhando lá na frente para quem ele iria ser. Deus não está olhando para a tua circunstância hoje. Senhor, hoje eu estou fraco, eu estou cansado, eu estou desanimado. Senhor Deus, eu sou o pior da casa do meu pai. Na igreja eu não faço nada, no teu reino eu não valo nada. Senhor, eu tenho, desprezado todo o teu reino, toda a tua obra. Ele fala assim: ô grande evangelista, ô pastor poderoso, ô apóstolo das nações, ô servo fiel e justo do Senhor,
Porque Ele não olha para a tua condição agora, Ele olha para aquilo que Ele já preparou para nós, Ele olha para o que está diante, e nós não conseguimos enxergar, nós nos enxergamos como coitados, sabe, nós não nos enxergamos pelo nosso passado, ou pelo nosso presente, as circunstâncias que nós estamos vivendo, mas Deus não olha assim. Você pode estar pensando que você entrou por aquela porta, fraco e desanimado, e sair daqui acreditando que você é forte e verdadeiro, um poderoso guerreiro do Senhor, porque essa é a palavra para você. Não é o que você acha sobre você, é o que Ele já determinou que você iria ser. Então aquele homem estava ali, para ele, o que eu vou fazer? Cara, eu estou aqui, sou poderoso guerreiro. E ele responde: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso tudo? Ele começa a questionar Deus, ele começa a falar as coisas que ele ouviu, mas ele nunca viveu. Ele começa a falar das experiências que aconteceram lá atrás. Quantos aqui nasceram no lar cristão? Eu não. Poucas pessoas. Mas a minha avó, ela sempre falava, orava e me ensinava as coisas. As experiências que a minha avó compartilhava comigo me fez ter sede de conhecer Deus. As experiências de Gideão não fizeram sede nele, porque o povo foi se distanciando de Deus. Assim como essa geração é a última geração do avivamento. Amém? Você crê nisso? É a geração que vai ver o que outros não viram, fazer o que poucos fizeram, e ir aonde muitos não foram. Sabe, a chama do Espírito Santo, as curas e os milagres vão acontecer nessa nação aqui de forma poderosa, como os homens levaram para as outras nações. O Senhor está trazendo o fogo de volta para queimar de forma sobrenatural aqui, onde a glória da segunda casa é maior. Mas eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que crer que eu faço parte desse incêndio nesse lugar. Uma vez o incêndio destruiu Londres, mas essa vez o incêndio vai edificar Londres dentro da presença de Deus, dentro da presença dEle. Eu vou correr aqui. Você pode estar escondido, malhando trigo, achando que Deus não ouviu a sua oração, mas hoje Ele está te chamando para dizer: olha aí, eu estou vendo você, eu conheço você, mais do que você imagina, mais do que você pensa. Sabe por quê? Porque antes de você eu criar os céus e a terra. Irmãos, olha a grandiosidade de quem você é. Você não é uma pessoa qualquer, entenda isso. Você é tão especial para Deus, de que antes a palavra fala, Ele não disse especificamente para os discípulos, Ele disse para todos: antes de criar os céus e a terra e colocar eu e você no ventre da nossa mãe, Ele já sabia quem nós éramos. Ele já sabia quem você era. Ele já tinha um destino, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha uma missão estabelecida sobre a tua vida. Mas eu não posso mais voltar para trás, eu não posso mais olhar para o passado, eu não posso mais viver as dores lá de trás. O Senhor está me chamando de forte e poderoso, o Senhor está me chamando de forte guerreiro, vencedor. Então por que eu não acredito nisso? Por que eu não acredito na palavra que Deus falou? Por que eu acredito que as pessoas disseram para mim que eu sou fraco? Por que as pessoas disseram para mim que eu não ia conseguir? E você acha que isso é uma verdade e carrega durante a tua vida inteira. Eu carreguei isso quando disseram para mim: você não vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai ser nada, você não vai subir num púlpito nunca para pregar a palavra, você nunca vai liderar ninguém. Eu acreditei nisso até o dia que o Espírito Santo chegou para mim e disse: você vai acreditar no que o homem falou ou na palavra que eu liberei sobre a tua vida? Levanta, levanta, guerreiro, vem, eu conheço você, eu te chamo pelo nome, eu te chamo, te tiro do buraco, eu sei quem você é. Você não precisa estar escondido malhando trigo, porque agora eu te chamo para estar na frente de um exército. É assim que Deus faz. E de repente o Espírito apareceu, e de repente a tua vida foi transformada, e de repente o sopro de fôlego de vida entrou novamente no teu espírito e mudou a tua vida. De repente, ao de repente de Deus. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é: chega de dar desculpa. Vamos parar de dar desculpa. A gente dá desculpa para tudo, irmão. Tudo. Agora, vamos conjecturar. Na via dolorosa, Jesus levando chicotada, carregando nossos pecados nas suas costas, sendo apedrejado, cansado, humilhado,
xingado, as pessoas dizendo um monte de nome para ele. Baixa a cruz e diz assim, vou desistir, cara, ninguém está aqui comigo, todo mundo me abandonou, todos foram embora, ninguém está aqui comigo. Onde estão as pessoas que disseram que iam me amar até o fim? Onde estão aqueles que disseram assim, você vai para a morte, eu vou contigo? Todos abandonaram ele. Jesus não deu desculpa, ele apenas foi. Nós somos especialistas em dar desculpas, diversas desculpas. Nós adoramos a desculpa e é o que mais, o de melhor fazemos. Infelizmente é uma verdade. Olha, não tenho tempo. Quem sou eu para Deus me usar? Eu já ouvi tanto isso, irmão. Agora você acha que Deus, onisciente, onipotente, onipresente, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da minha vida e da sua vida, se enganou quando te escolheu? Se enganou quando nos escolheu? De forma alguma. De forma alguma. Há um propósito na tua escolha. Há um propósito na escolha da sua vida. Há um propósito na família. Há um propósito em todas as coisas que Deus faz. Então aí as desculpas, eu sou um homem de lábios impuros. Cara, pede para Deus que Ele toque com a tenaz de fogo na tua boca e tudo vai se mudar. Não há desculpa para Deus. Não adianta você chegar com argumentos de desculpa dizendo que você não pode, não consegue, eu sou fraco demais. Ele disse, mas eu sou forte quando estou com você. É quando você está fraco que eu sou forte. Senhor, mas eu não consigo andar, mas eu sou as tuas pernas. Senhor, eu não consigo enxergar, eu sou os teus olhos. Senhor, eu não consigo falar, eu sou a tua boca. Não adianta dar desculpa para Deus, porque não é por nós, é só através de nós. É Ele que faz a boa obra, é Ele que faz a perfeita obra. Então é através de nós. Então quando nós não damos desculpa, sabe o que acontece do lado de fora? Recebe uma resposta do céu através da nossa vida. Quando eu deixo de dar desculpa, alguém é curado. Quando eu deixo de dar desculpa, alguém volta para o reino. Quando eu deixo de dar desculpa, o céu estremece, o inferno, meu irmão, começa a dizer, ei, ele se levantou, acabou as desculpas, então levantou um guerreiro do Senhor. Se levantou mais um guerreiro. Quando eu deixo de dar desculpas, sabe, no versículo 13 ele fala assim, olha, Senhor, Ele estava conosco, o que aconteceu? Onde estavam todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando disseram, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e falou assim, e disse, irmãos, esse versículo, eu quero que você guarde no teu coração, o 14, essa parte. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem. Veja só, Deus aparece para ele e fala assim, fraco, no lagar, desacreditado, sem esperança, achando o menor de tudo, com a força que você tem, vá. Há uma força aí dentro de você. Há uma força e um poder de Deus dentro de você. Você pode não crer, mas há. E o que Deus está dizendo aqui para mim e para você, olha, tem uma força aí dentro, que eu já liberei a palavra, te chamando de forte e corajoso, eleito, escolhido, herdeiro, sabe, co-herdeiro com Cristo. Então se eu já liberei a palavra sobre você, então a força que tem em você, que eu já coloquei naquilo que você precisa no dia da tua angústia, no dia da frustração, no dia das perseguições, eu coloquei a força que você precisa. Vai nessa força, vai, porque a vitória já está garantida, a vitória já está nas tuas mãos. E ele continua, vá, liberta Israel das mãos de Midian. Não sou eu que te estou enviando? Deus não vai te mandar para uma linha de batalha sozinho. Ele quer que você acredite que nele você pode vencer, que a força que Ele já colocou em você, que a força que Ele já despertou em você, vai acontecer. Ele vai entregar aquilo que você precisa. Ele vai entregar os seus inimigos, Ele vai entregar, sabe, as obras do inimigo, sabe, nas tuas mãos, para que você possa destruir todo o principado, todo o governo, toda a maldição, toda a palavra contrária, tudo aquilo que tem deixado de você viver os projetos que Deus tem para a tua vida. Se Ele entregou na tua mão, vai acontecer a vitória. Vai acontecer a vitória. Pois, 2 Coríntios 12, 10, ele fala assim, por isso, por amar a Cristo, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que eu sou forte.
É nas horas de fraqueza, de angústia, de desespero, que nós vamos encontrar tudo que nós precisamos na fortaleza que está em Cristo, naquilo que Cristo tem sobre a nossa vida. E eu quero que você entenda que muitas pessoas dão desculpas que não conseguem fazer nada. Ele continua dando desculpas aqui. Olha, o Senhor voltou para ele e disse com certeza: então vá e liberta o povo. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso eu liderar Israel? O meu clã é o menor, o menos importante de Manassés. Eu sou o menor entre a minha família. Quantas desculpas você está dando, dizendo que você não tem um passado cristão, você não nasceu num berço cristão, num lar cristão. A palavra não foi gerada desde o teu nascimento, a palavra foi liderada no céu, quando Deus gerou você. Não é um berço que você foi gerado, é a palavra que foi gerada antes de Deus te colocar na terra, lá no céu, no coração dele. Ele já disse que você era vencedor. Ele não disse que você não ia passar por angústias ou por aflições, mas ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então você vai colocar o teu passado. Ah, eu saí lá do Recife, num bairro de classe média, meu pai e minha família não era bom. Eu vou colocar todos os argumentos para Deus, mas ele vai dizer: eu continuo vendo você como forte e corajoso. Então vai, porque eu vou entregar a tua vitória nas tuas mãos. Não interessa de onde você veio, não interessa onde você nasceu, interessa quem te gerou. E Ele te gerou, Ele te desejou, Ele te colocou na terra, Ele escolheu você, Ele se sacrificou pela tua vida. Mesmo quando você não acreditava nele, mesmo quando você não tinha mais esperança, você andava totalmente fora dos caminhos, Ele enviou o Filho dele. Ele disse assim: ó, ainda há esperança para você. Eu vou enviar o meu Filho para remir todos os seus pecados e você voltar para mim, porque eu tenho um destino, eu tenho um futuro para você. Eu tenho algo para você. Não adianta estar mostrando aquilo que você era. O que Deus quer é que você entenda quem você é. Quem você é nele. Eu vou trazer só alguns exemplos para você entender. Stephen Hawking. Você sabe quem é esse cara? Um inglês, um britânico, aquele que vivia numa cadeira de roda, que não falava, não andava, não fazia nada, só movimentava com um canudo. Aquele homem, para todas as pessoas, só tinha ele 3 ou 4 meses de vida. Diagnosticaram ele por causa da paralisia cerebral que ele tinha, como uma pessoa inválida que não ia viver muito tempo. E através daquele homem, as descobertas que ele fez. Porque se ele não acreditasse nele, se ele não acreditasse no potencial que Deus deu nele, não foi a cadeira de roda que limitou ele, porque na mente dele, mesmo com paralisia, ele acreditava que ele não estava sentado naquele lugar, que ele poderia fazer muito mais coisas através do lugar onde ele estava. Então qual é a desculpa que você vai dar? Que você não conhece? Que você não sabe falar a língua dessa terra? A língua que as pessoas precisam ouvir é a língua do céu, é o amor, não é o inglês, é o amor de Jesus, é o Espírito Santo que entra no coração daquelas pessoas e convence, porque não é a minha palavra que convence, não é o meu estudo que convence, não é a oração que convence, mas o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da juízo e da justiça. É Ele que traz de volta o homem para o centro da vontade de Deus. É Ele. Não sou eu, mas nós somos instrumentos de Deus. Então aquele homem abriu e falou assim: foi o físico teórico britânico, tornou-se um dos maiores cientistas de todos os tempos, foi responsável por grande parte das maiores descobertas relacionadas com astrofísica moderna. O legado de Hawking para a ciência é vasto. Apesar de todas as suas dificuldades, ele foi capaz de escrever diversos livros, sem poder escrever, sem movimentar as mãos, de divulgação científica, e ainda cria teses pautadas nas teorias da gravidade. Então, aquele homem ganhou prêmios, mas ele estava numa cadeira de rodas. Irmão, ele se movimentava com o sopro. Puxava, soprava e a cadeira andava. E você acha que você é incapaz de fazer alguma coisa? Você acha que você é incapaz de constituir uma família? Você acha que você é incapaz de abrir uma empresa? Você acha que você é incapaz de estudar nesse país? Você acha que você é incapaz de tantas áreas?
Você acha que você é incapaz de fazer uma missão pelas nações, ou de você fazer algo nessa terra, porque você é limitado? Você não é limitado, a tua mente te limita, Satanás te aprisiona, o teu passado coloca corrente no teu pé, e as palavras que lançaram sobre você te colocam numa caixa de prisão. Mas deixa eu falar, essa noite as portas das cadeias estão se abrindo, a tua mente está sendo renovada, como Paulo fala, as correntes, os grilhões estão sendo quebrados, para que você possa entender que você é ilimitado naquilo que Deus te chamar para fazer, porque o poder dele é ilimitado, a palavra dele é ilimitada, nunca vai se acabar, ela é atemporal, ela é a mesma ontem, hoje, para todo sempre. Se ela fez no passado, ela continua fazendo hoje e vai fazer amanhã, ela continua operando. O outro homem para a gente correr, Chris Brown, norte-americano, foi um pintor, escritor, poeta, irlandês, que nasceu com paralisia cerebral também. Para sua paralisia cerebral, era tão severa, que só lhe permitia movimentar seu membro inferior esquerdo. Mesmo com toda a limitação, ele só fazia as coisas com o pé. Mesmo com toda a limitação, Chris Brown pintava e escrevia, utilizando apenas os dedos do pé. O poeta escreveu o livro autobiografado My Left Foot, Meu Pé Esquerdo, My Left Foot, que deu origem ao filme do mesmo nome. A obra foi galardoada na Academia de Hollywood em 1990. Irmãos, levanta as tuas mãos, bate seus pés aí. Você consegue me ver? Você consegue me ouvir? Você consegue falar? O que é que te para? O que é que te prende? É o lagar que está te prendendo? É as prisões do teu passado que estão colocando julgamento sobre você, dizendo que você não é capaz de fazer? Aqueles homens tinham debilidades físicas, mas na mente delas, elas não eram limitadas. Na mente delas, elas não tinham paralisia. Então, meu irmão, se nós temos a mente de Cristo, então por que você não consegue avançar naquilo que Deus te chamou e fica colocando desculpa nas coisas que Deus colocou para você fazer? Fica ainda moendo trigo no lagar. Deus está dizendo: sai daí, forte guerreiro, valente. Você não foi chamado para estar moendo trigo. Eu tenho um lugar para você. Você vai liderar o meu exército, vai libertar o povo e vai governar a nação. Isso é o que Deus tem para você. Mas se eu olhar para mim como um coitado, se eu não entender a minha identidade, se eu não conseguir olhar para mim vendo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, eu vou continuar sentado dizendo que eu sou um coitadinho. Você não é um coitado, você é filho de Deus. Coitado é o Satanás, que já tem a condenação dele. E sabe o que ele quer? Tirar o maior número de pessoas de dentro do propósito. Ele não quer que você saia da igreja, ele quer que você fique morno dentro dela. Porque se você estiver aqui dentro morno, você não faz absolutamente nada. Se você estiver desacreditado dos teus projetos, do projeto de Deus, você não faz absolutamente nada. Se você viver essas paralisia cerebral, você não consegue se movimentar para fazer nada. Está aqui, olha, o exemplo de homens que mesmo debilitados perante a sociedade, tinham uma mente livre. Então, se você tiver a mente de Cristo hoje, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode ir aonde você nem imagina ir. Deus pode te levar a lugares que você nunca pensou em ir, pisar em lugares que você nunca desejou, ou almejou pisar, ou passou pela tua cabeça que você poderia chegar lá, porque você não se move pela tua vontade, mas pelo projeto que Deus tem na sua vida. Você não se move por você. Eu gosto de dar esse exemplo. E falo assim: pastor, você deu várias vezes esse exemplo, mas é um exemplo que eu gosto de dar. Quando você conhece aqui o Rei Leão, a história do Rei Leão, por que ela é importante? Porque ela traz para nós essa realidade. Assim como Gideão. Quem é você, Gideão? Eu sou o mais fraco, de família pobre, humilde. Nasci lá no interior, minha casa era de taipa, de barro. Quem vai me ver lá, Deus? Eu sou esse cara aí, onde passava fome, onde a escassez na minha casa era grande, onde não tinha amor, onde meu pai me abandonou a minha mãe. Esse era o ambiente que eu vivi. O menor de todo aquele lugar era eu. É assim. Há uma briga, o pai de Simba morre, ele tem que fugir.
E vai morar com 2, o suricata e um porco. E eles colocam uma identidade daquilo que eles querem que ele veja. Eles querem que ele acredite que ele é vegetariano, ele é vegano, para não ser morto por ele. E os anos vão passando. E vem, segundo o Cláudio Duarte fala, que aquele macaquinho era um pastor. Veio ao encontro dele, encontrou o rei da selva. Mas ele não acreditava que ele era rei. Não, você é filho do rei. Não, não sou. Não, você não sou. Ele disse, você é sim o filho do rei. Eu quero que você pegue o seu telefone e tire uma selfie sua. Tire uma selfie sua, por favor. Tire uma selfie sua. Para a imagem aí, você tirar essa selfie. Você lindo. E me diga o que é que você vê. O que é que você vê? Como você se vê nessa imagem? Como você está refletido aí? Uma pessoa insegura, bonita por fora, mas só você conhece o teu interior. Você pode estar lindo por fora, você pode estar bem apresentado por fora, mas eu estou falando do que está dentro de você. Verdadeiramente, aquilo que você carrega, quem você é na tua essência. Tira o selfie e você vê quem você é. E o que você me diz? Eu sou, cara, fraco. Eu me olho uma pessoa que estou aqui tentando, moro num quarto, divido a casa com 250 pessoas, trabalho de cleaner, eu sou DJ aqui de noite, lavando prato, tem tantas coisas. Eu sou, cara, não dá. Eu sou esse cara aqui. Deixa eu falar para você. Aquele macaquinho leva Simba até o rio. E ele começa a ver o reflexo dele. Ele diz assim, ó, Simba, quem você está vendo? Ele diz, eu. Ele se bate na cabeça dele. Não, quem você está vendo? Eu. Ele disse, não, você não entendeu. Quem você está vendo? Ele começa a rugir. Ele disse, o meu pai, você e eu, nós somos a imagem do Criador, a imagem e semelhança do nosso pai. Ele viu no reflexo daquela água quem era o pai dele, porque ele era igual ao pai dele. Você é igual e a semelhança do seu Criador, os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma essência que está no céu, no teu pai, também está em você. Não olha para você como um coitadinho que está lagando, está lá no lagar moendo trigo. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Não é um coitadinho. Deus não chamou você porque você é um coitado. Deus chamou você porque você é forte, valente. Você é um guerreiro. Então essa noite eu quero que você entenda, você é a imagem e semelhança do Criador. O homem pode olhar as pessoas à tua volta, o teu presente, te julgar pelo teu passado, mas só Deus conhece o teu futuro. Eu sei o teu futuro. Eu sei os planos que tenho para você. Planos de te fazer romper, planos de te fazer prosperar. Não planos de morte, mas planos de te dar vida. Vida em abundância. É aquilo que nós necessitamos e pedimos a Deus. Gideão, antes de ter um encontro com Deus, ele era medroso, ele era fraco, ele era inseguro, ele achava que era o pior de todos os reinos, ele achava que nada poderia acontecer diferente na vida dele. Mas quando ele recebeu a identidade de Cristo, ei valente, agora ele era destemido, ele era corajoso, ele era vitorioso, ele era mais do que vencedor. Ele sabia quem Deus era com ele. Ele disse, se o Senhor vai comigo, então eu vou vencer essa batalha. Deus não vai colocar às vezes uma multidão para você poder vencer. Ele vai colocar as pessoas certas para você guerrear. Não é uma multidão que ganha pessoas, são pessoas com coração em Deus que fazem acontecer. John Wesley falou, ei Deus, me dá 100 homens justos que não temem, mas que temem somente ao pecado, e eu transformarei essa nação. Me dá apenas 100 homens para eu fazer a diferença.
Me dá apenas famílias que acreditam em Deus. Me dá apenas 100 homens, Deus. A minha oração essa noite, vamos ficar de pé. Senhor, me dá homens, manda homens, mulheres, famílias que entendam, que não temam as perseguições, não temam os desafios, não tenha medo dessa língua, não tenha medo, sabe, das coisas dessa terra, mas que tenham medo do pecado. Me dá 100 homens que eu transformarei, restaurarei, mudarei essa nação. Me dá 100 homens convictos. E esses homens estão aqui. Não é preciso vir mais homens de fora. Não é preciso esperar chegar aqueles que já estão aqui. A selfie vai mostrar quem você era até você ter esse encontro com Cristo. Até a tua identidade ter sido revelada por Ele. Até Ele dizer, olha aí, você achava que você era o leão vegetariano. Você achava que você poderia fazer as coisas de maneira fraca, porque alguém disse para você. Porque todos os anos, ou todos, não sei quanto tempo, estavam acontecendo as coisas na sua vida. Eu não sei quanto tempo o inimigo vem, sabe, e vem tentar tirar tudo aquilo que você constrói. Você começa a caminhar, construir uma fé, e aí vem alguma coisa que rouba a tua fé. Aí você começa a construir de novo a esperança, começa a reconstruir a tua família. Aí vem o inimigo e rouba a tua família. Aí vem, rouba os teus filhos, rouba você da presença de Deus. E aí você vai ano e entra ano e sai ano, e você acha que Deus não mais ouviu o teu clamor, mas Ele continua no mesmo lugar ouvindo as tuas orações. E essa noite Ele voltou os ouvidos para ouvir o teu clamor, onde a tua história vai mudar. Se você crer e você acreditar, Ele vai tirar do lugar, Ele vai tirar do lugar de esconderijo para te colocar no lugar de honra, no lugar onde Ele te chamou para vencer, no lugar onde Ele te chamou para prosperar, no lugar onde Ele te chamou para tirar e libertar o povo que está oprimido, cativo nas mãos do inimigo. Esse lugar as pessoas adoram, não é a Baal, não é, sabe, a outro Deus, mas é a Mamon. Então hoje precisa de homens que quebrem o altar, o principado, o reino, o governo desse demônio, que tem tirado os filhos de Deus da presença, tem tirado os filhos de Deus da promessa. Por causa do dinheiro, o amor de muitos tem se esfriado. Por causa da ganância, as pessoas têm se entrado em cavernas, entrado em lugares de esconderijo e não estão ouvindo mais a voz de Deus. Elas têm desculpas para não fazer, mas Deus te encontrou. Você não entendeu? Deus te encontrou essa noite. Ele foi onde você estava escondido, achando que ninguém ouvia a tua voz, onde ninguém, podia te encontrar. E Ele foi lá e te encontrou e disse: agora, forte guerreiro, valente, filho, chegou a tua vez. Chegou o tempo que eu preparei para você. Demorou, mas agora eu estou aqui. E eu vou usar aquele que achava que era fraco para confundir os que são fortes. Eu vou achar aquele que achava que não era ninguém, para mostrar para os outros que quanto menor você é, mais a glória dele cresce. Por que Ele mandou, sabe, de um exército de 30 mil para lutar contra mais de 130 mil amalequitas? Ele mandou, olha, escolhe 30 mil valentes aí. Mas no meio dessa caminhada vai ter algumas pessoas que têm medo, que não vão estar dispostos a lutar com você. Existem no meio dessa caminhada pessoas que vão se acovardar. E a pior coisa não é você não ter um exército de 30 mil, mas você ter um exército de covardes. Pessoas que vão te abandonar. No tempo, quando você cair ferido, eles vão deixar você e vão embora. Então o Gideão estava dizendo assim, olha, Deus estava falando para ele, olha, escolhe 300 valentes aí. Sabe por quê? Porque se você escolher 30 mil, eles ainda podem achar que a glória é deles. Mas se você escolher 300, não tem como derrotar 300 mil soldados. 130 mil soldados, a não ser que eu haja lá. Então, olha, a tua batalha já está ganha. Não é com o exército, é com aqueles que Deus colocar do teu lado, que não temem a batalha, que não vão sair da presença, que não sabe que vão abandonar o barco. Não, eles vão colocar pessoas na tua vida que vão até o fim. Vão lá. Pode ser que elas não caminhem o tempo todo, mas vão estar no tempo de guerra junto com você. Então que você possa essa noite, quero que você feche os seus olhos e comece a falar para Deus as áreas
aquilo que você precisa, para que hoje Ele te mostre o quanto você é especial para Ele, o quanto você é precioso para Ele, o quanto você é amado e desejado por Ele. Ele ouviu o clamor, Ele ouviu quando você orava, as suas angústias, as suas dores, Ele ouviu. Por isso, essa noite Ele está aqui para te dizer: ei, você não é esse coitado que você pensa. Você é vencedor, você é poderoso, você é vitorioso, você é mais do que aquilo que você pensa, porque você é a imagem e a minha semelhança. Então você nasceu para vencer também, mas as aflições vão bater na minha porta, as perseguições vão bater na minha porta, mas não é por causa disso que eu vou abandonar o meu Deus, é por causa dessas perseguições e dos desafios que eu vou me achegar mais a Deus, eu vou mais entrar na presença dEle. É por causa disso que eu quero viver uma vida com Ele, é por causa disso que eu quero passar o resto da minha vida com Ele. Às vezes você vai lutar com algumas armas que não são para lutar. Você vai tentar lutar com as armas que você acha que tem que lutar, mas não é a arma correta. Aí ele pensava que as armas que tinham que ter eram espadas, e ele mandou deixar todas as espadas para baixo, e mandou pegar as trombetas, mandou pegar os instrumentos e cântaros de barro, porque a vitória não é do nosso jeito, mas do jeito que Deus determinar, porque Ele já liberou a vitória sobre a nossa vida. Eu só tenho que confiar. Às vezes você não tem que levantar a espada, mas levantar as mãos, dobrar os seus joelhos e agradecer a tua vitória. Então começa a agradecer que tudo está se fazendo novo. Começa a agradecer que as portas esse ano realmente vão se abrir e você vai entrar nessas portas. Eu não estou falando sobre prosperidade, irmão, eu estou falando de entrar na presença de Deus, porque lá tem tudo o que nós precisamos. Lá tem um conforto, lá tem um amor, lá tem a cobrança, lá tem os desafios, sabe, lá tem tudo aquilo que a gente precisa. Lá tem tudo aquilo que nós necessitamos para poder avançar. Então essa noite eu quero que você entenda: você não é aquele Gideão do princípio, você não é aquele filho medroso do princípio, aquele covarde que abandonou tudo por causa do medo. Você é aquele que Deus chamou para ser um guerreiro, um valente, mais do que vencedor, forte e fiel. É o Deus que você serve. É o Deus que você serve. Eu quero que você dê a mão ao seu irmão. Quero que você dê a mão ao seu irmão. Pastora, já tem que corrigir ele. Vem cá, tem que corrigir ele. Deixa o céu descer. Sabe por que você está com a mão dada? Porque nós não vamos vencer essa batalha sozinho. Há um exército. A Bíblia fala que os exércitos amalequitas eram incontáveis também como a areia do céu, como as areias do mar. Mas o exército de Cristo é incontável como as estrelas do céu e a areia do mar. Então, meu irmão, você não guerreia sozinho. Você não guerreia sozinho. A sua luta e a sua guerra tem um tempo determinado. Vai acontecer a vitória. Nós estamos em 21 dias de jejum. E eu sei que assim como Deus fez com Daniel, no 21º dia, vai acontecer. A resposta vai chegar. O milagre vai acontecer sobre aquilo que você tem acreditado, depositado a tua fé. E tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Isso é o reino, teu o poder. Que o céu se abra sobre nós essa noite. Que o nosso clamor tenha sido ouvido pelo Pai. Que assim como o Senhor fala que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, essa noite a resposta vai chegar. Aquilo que nós necessitamos de Deus vai acontecer na nossa vida. Eu apenas tenho que crer na obra do Senhor. Eu tenho que acreditar naquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Eu creio nisso, eu creio nisso. E se abra o céu, o teu reino vem.
os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Eu quero que você declare isso com toda a tua força. Sabe, o bumbo vai tocar. Irmão, se você está em guerra, a Bíblia fala que a guerra não foi vendida com espada, mas com instrumentos de som. Então o bumbo vai tocar e você vai começar a bater a tua perna e vai declarar: os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé está no nosso Deus, a minha vitória está em Deus, a minha conquista está em Deus, aquilo que eu preciso está em Deus. Então começa a declarar, abre a sua boca, rompe o silêncio no céu. Teu reino venha mover. Ora! A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Aleluia! A nossa fé e esperança estão em Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A poder de Deus. Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Abra os céus, o teu reino vem. Levanta as mãos do nosso Deus, e se abra o céu. O teu reino vem, a nossa fé está o nosso Deus. Você crê nisso? Porque se você crê verdadeiramente, os céus vão se abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar, sabe, o avivamento vai acontecer em nossos corações de forma poderosa. Então, meu irmão, deixa eu falar para você: não contenha o poder, não contenha o rio. Você não é represa, você é rio. Deixa fluir. O teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, e se abra o céu, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. É isso aí, isso é a igreja. Isso é a igreja. Deixa eu falar pra você. O teu reino venha mover. Esperança São em Deus, grande Deus. teu reino venha mover. Aleluia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É a igreja posicionada. Então, quando você está guerreando agora,
com sons e trombetas, com avivamento, com as mãos erguidas, com certeza, o inferno estremece. As portas do inferno não conseguem aguentar a glória, o poder, a oração, o louvor que sai da igreja. Há nesse momento cativeiros sendo quebrados, há nesse momento vidas sendo alcançadas por causa do incenso que sai da tua boca, por causa do incenso que sai da igreja. Então quando nós guerreamos, sabe, meu irmão, o céu responde a oração. Quando nós oramos, o céu responde a nossa oração. Quando nós clamamos, o céu responde a nossa oração. Quando nós adoramos, os anjos vão adorar também junto conosco. Por isso é a igreja. Isso é a igreja. Que a vida de Deus flua em nossos corações. Que o poder de Deus, ele não pare em nós, mas ele flua através de nós. Numa geração que conhecerá lugares e pisará lugares altos no reino de Deus. Lugares onde o Senhor vai levar essa juventude, essa nova geração. Em nome de Jesus, eu creio nesse avivamento. Eu espero por esse avivamento. Eu prego esse avivamento. E eu creio com toda a força do meu coração que vai acontecer. Amém. Eu quero que você lave suas mãos e uma salva de palmas mais forte que você puder para Cristo, em nome de Jesus.